Amém, querido? Sem delongas, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu ia fazer piada com o Marcelo, mas tá ali. Chegou. Que geralmente eu faço piada com o Marcelo, que ele some, mas aí o Miquel também está sumindo. Hebreus capítulo 10. Irmão, quem tem uma Bíblia velhinha, irmão? Você tem uma Bíblia velhinha aí? Eu não consigo me desfazer dela, a bichinha já está despedaçando, irmão. Mas eu gosto até do cheiro dela. Bíblia velha é bom demais. Já tentei trocar por uma nova, mas não funciona, irmão. A minha está tudo anotada aqui. Hebreus 10, 35. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 35. É um texto bem conhecido. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, que fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Versículo 36, com efeito tendes necessidade, fala comigo, você tem necessidade de perseverança. Eu não sei se você sabe, mas perseverança é uma necessidade, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Repete comigo: sem perseverança, sem promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39, nós, porém, vamos repetir junto, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, fala comigo, da fé, para a conservação da vossa alma. Fecha os teus olhos, me ajuda, desde já me abençoa em oração. Fala assim: Pai, abençoa a vida do pastor, abençoa a vida dele, que o Senhor possa usá-lo para a tua glória, para a minha edificação. Repete comigo: me abençoa, libera a tua bênção, a tua palavra profética, libera o teu favor, a tua unção sobre esse altar, sobre essa casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer pela tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, que se renovam todos os dias na nossa vida, e sem eles, Pai, nós nada seríamos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir desde já que, se houver em mim algum empecilho, algum bloqueio para aquilo que o Senhor quer fluir no Espírito, para aquilo que o Senhor quer liberar nos nossos corações, nas nossas almas, na nossa mente com clareza, nessa noite, Pai, que se houver em mim alguma pedra de empecilho, de tropeço, Pai, tira de mim. Faço minhas as palavras de João Batista, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E, Pai, eu também te peço, por favor, Senhor, abençoa-nos nessa noite hoje com um novo nível de fé. Repete assim comigo: Pai, me dá um novo nível de fé, um novo nível de fé. Pai, nos abençoa com um novo nível de fé, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode se sentar, querido. Eu não sei se você sabe disso, mas eu quero te dar talvez para algumas pessoas, uma novidade. Você pode acessar um novo nível de fé. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de fé, ela fala de pouca fé. Fala comigo: pouca fé, pequena fé ou muita fé. Teve uma vez que Jesus estava no monte da transfiguração. Lá em cima tinha fogo, água, tinha poder, tinha glória. E lá embaixo do monte tinha uma criança, um jovem endemoniado. E os discípulos estavam tentando expulsar aquele demônio, e a Bíblia diz que eles levaram um chacote, eles levaram um sacode daquele demônio, e eles foram literalmente agredidos por aquele demônio. Jesus desce lá de cima, e quando ele alcança o vale da montanha, ele fala: homens de pequena. Então fé tem tamanho, e fé também tem quantidade, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala homens de pequena fé, em outro evangelho fala homens de pouca
Então fé tem tamanho, fala assim comigo, fé tem tamanho e tem quantidade. Eu sei que talvez você sempre achou que ou eu tenho fé ou eu não tenho fé, amém? Quem já pensou assim? Mas fé tem tamanho, tem quantidade, porque fé é uma porção. E se fé tem tamanho, tem quantidade, é uma porção, eu entendo no meu espírito, se você assim testificar no seu, recebe, que Deus está querendo liberar uma nova porção de fé sobre a tua vida e sobre a tua casa. É interessante que algumas pessoas têm me procurado e falam assim, pastor, quando é que vai acabar a palavra da virada? A gente quer aquela introdução daquelas palavras proféticas. Irmão, todo domingo eu tento. Todo domingo eu tento. E aí a gente estava em Oklahoma e te confesso que esqueci, irmão, de preparar algo para esse domingo. Fiquei focado mais nas ministrações que eu ia dar para os líderes, os ensinos, os estudos, as pautas da nossa reunião. Mas aí voltando no caminho eu falei assim, amor, dirige aqui 1h30, preciso meditar, mas no final de semana eu tive uma visão que muralhas caíam. E aí eu entendi que Deus estava querendo falar comigo que um novo nível de fé, fala assim comigo, um novo nível de fé derruba muralhas. Então hoje eu gosto de dar tema, a mensagem, hoje o tema da mensagem é uma fé que derruba muralhas. É interessante que quando a gente fala de muralha, automaticamente você que gosta da Bíblia e crê no Evangelho e carrega a sua Bíblia não somente debaixo do seu braço, mas no seu coração, automaticamente você pensa sobre as muralhas de Jericó. E quando a gente pensa de muralha para ser transpassada, a gente precisa lembrar que Israel se deparou com aquela muralha. Anos esperando pela promessa, 40 anos numa jornada que deveria durar 40 dias. Quando eles entram na terra, não eram apenas gigantes, era uma muralha quase que impossível de ser transpassada. Segundo os estudiosos, essa muralha tinha 12 metros de altura. Quantos metros? 12 metros de altura e 10 metros de largura. Irmão, não era qualquer muro. Naquela época não tinha tecnologia, naquela época não tinha meios de transpassar muralhas daquela magnitude. E talvez você esteja assim hoje, se deparando com quase acessando aquilo que por anos você esperou ou nem sequer conseguiu enxergar, e você está sendo amedrontado pela primeira visão da promessa, porque muralhas sufocam, porque elas antes de sufocar, elas te amedrontam. A Bíblia diz que eles estavam andando, fala comigo, andando, mas quando eles viram a muralha, eles pararam, porque muralha é aquilo que te para, e te para porque você já concluiu que você não vai conseguir transpassá-la. Mas Israel, assim como Israel, você também tem uma promessa, amém? Agora você precisa entender que as promessas têm fases. E muitas vezes eu estou no culto ou em alguns outros lugares, eu vejo uma pessoa recebendo uma promessa, e qual é a primeira coisa que geralmente elas entregam de volta? A alegria. Olha, Deus vai te dar aquele filho tão esperado, Deus vai restaurar teu casamento. Automaticamente um choram, ou se alegram, mas ambos, o choro e o sorriso, são de alegria. Então a primeira fase da promessa é de alegria, fala comigo, alegria. Mas às vezes eu olho aquilo e eu me pergunto, eu não sei se ela sabe que é só a primeira fase, porque a segunda fase da promessa eu não queria que fosse assim, eu te juro. Eu já perguntei, por que não pode mudar? É a frustração, porque automaticamente quando você recebe a promessa, o seu cérebro já cria uma projeção de como vai ser, quando vai ser, com quem vai ser, o que vai ser. Aí você sai daquela fase da alegria e você entra na fase da frustração, onde toda palavra que você recebeu em alegria vai ser provada. E muitas vezes muitos param ali na frustração. Mas a promessa também tem uma terceira fase. Fala comigo, terceira fase. Aí você fala, essa é a fase que eu recebo a minha promessa. Não. É a fase do que o autor de Hebreus está falando. Você tem a necessidade de andar em perseverança. Fala comigo, alegria, frustração, perseverança.
Promessa é um jogo que você não passa pulando fases. E você precisa entender isso. Porque uma fé que derruba muralhas é uma fé que persevera. Agora eu já li isso, eu já ouvi isso várias vezes, parece clichê, com certeza você já ouviu fé, perseverança, alegria, frustração. Mas por que mesmo sabendo de tudo isso, muitos param e não alcançam a promessa? E eu não estou dizendo que não alcançam a mentira, eu estou falando que Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem promessas específicas para cada um de nós, mas por que nem todos nós vivemos o céu na terra? E também a resposta, eu vou te dizer, parece simples, mas é profunda. Por quê? Porque muitos desistem. A maior e grande causa de pessoas que perdem a promessa não é um erro, não é nem sequer pecado, porque pecado é fácil de resolver, querido. Se arrepende e não peques mais. Agora a desistência não, é algo que você alimenta todos os dias. E muitos não alcançam porque desistem. Mas você precisa entender que promessas precisam de perseverança. Por quê? Porque a perseverança, ela produz algo em nós, que só ela vai gerar no seu interior, que se chama resiliência. Fala comigo, resiliência, resistência e caráter. Sem essa perseverança que gera em você essas três coisas, quando Deus executar a promessa, Ele te perde. Então muitas vezes você está num deserto, não é o diabo, é Deus falando assim: se eu te der agora, eu te perco agora também. Porque você ainda não passou pela prova da perseverança. Porque só a perseverança vai te dar resiliência, vai te dar resistência e vai te dar um caráter para não perder e ser amaldiçoado com aquilo que o céu decidiu te abençoar. Quem está me entendendo? Fala amém, eu estou entendendo. Agora, por que então quase tudo na Bíblia tem um processo? Seria tão mais fácil, na hora da promessa, da alegria, eu sair da igreja, já está executado, concretizado. A gente pode debater a noite inteira do porquê que 40 dias se tornaram em 40 anos. Há teses, há fatos, há conclusões legítimas, incredulidade, idolatria, mas eu creio que também há um dedo de Deus. Porque uma jornada que deveria ser 40 dias, Deus deixou. Você acredita que Deus deixa? Deus permite. Então muitas vezes você está nessa jornada, você até já saiu da fase da alegria, já se frustrou, e você está na fase que eu vou perseverar, eu estou acreditando, eu não vou parar, eu creio. Mas eu já estou, pastor, há 40 anos perseverando. Por quê, querido? Porque assim como aquele povo no deserto, Deus não quer que você chegue no lugar da promessa rápido. Deus quer que você chegue lá pronto. Então muitas vezes Ele aumenta o processo. Não é para te dar uma dor maior. Não, é porque Ele não quer que você chegue rápido. Ele quer que você chegue pronto. E você está querendo o quê? Chegar rápido. E o céu quer que você chegue o quê? Pronto. E é interessante que o autor de Hebreus, ele fala assim: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, e vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, e recebam o que Ele prometeu. Sabe o que ele está dizendo? O galardão da perseverança é a promessa. Quem quer receber a promessa? Não tem fórmula mágica, persevera. Como é que você garante isso? Está escrito. Ah, mas eu não acredito. Troca de religião. Tem várias religiões por aí, mas eu estou lendo a tua Bíblia. Aquilo que Ele prometeu, quando vocês tiverem feito a vontade dEle, recebam o que Ele prometeu. Antes de receber o que Ele prometeu, o que Ele fala? Vocês precisam perseverar. Hoje eu estou te dizendo, se você sair daqui sem nada, ou se você veio aqui procurando uma profecia, eu quero te dizer, você precisa perseverar. Por quê? Porque a perseverança, ela é como aquele arco-íris, no final tem
pote de ouro, que é a tua promessa. Agora, sem perseverança, você vai ser uma pessoa cheia de promessas de palavra, mas sem conquista. Fala comigo, eu preciso perseverar. E é interessante que quando a gente vai para a história de Josué e as muralhas de Jericó, Jericó foi a primeira cidade que eles se depararam, foi o primeiro desafio, mas Jericó também foi uma das cidades mais antigas do mundo antigo. Os historiadores falam que Jericó tinha a torre, que era a edificação mais antiga da história mundial. Então você concorda que aquele problema já estava lá? Você concorda que aquelas fortificações já estavam lá antes de Deus declarar a promessa dele sobre a tua vida? Agora o que eu acho interessante é o que está escrito, Josué capítulo 6, versículo 1, abre aí por favor, ou abre no teu celular. Eu li isso no carro, irmão, tem hora que assim, eu me sinto às vezes meio retardado da fé. Quem já se sentiu assim? Você fala assim, meu Deus, que texto forte, mas eu já li várias vezes, por que eu nunca percebi? Aí eu fico me sentindo meio um retardado da fé, irmão. Porque olha o que esse texto está falando, ele é tão poderoso, ele é tão lindo. Versículo 1, Josué 6. Jericó estava completamente fechada. Fala comigo, fechada. Travado, irmão. Quem já sentiu que você está num lugar que está travado, fechado, mas não é pouco não, é completamente. Em outras versões fala exaustivamente. Em outras versões fala rigorosamente. É literalmente aquele povo está chegando no lugar da promessa e parece que aquele lugar não parece. Ele está rigorosamente, excessivamente, completamente fechado. Agora olha o que ele continua, vírgula, fala vírgula. Estava fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor, eu entreguei na tua mão Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade por 7 dias. Esse texto já me dá uma chave porque que muita gente não acessa a promessa, mesmo sendo a vontade de Deus, clara, evidente e manifesta. Olha o que acontece. Eles chegam, Israel já passava por um ciclo de amedrontamento, tudo que eles viam, eles se amedrontavam, viram os gigantes, se amedrontaram, falaram, nós vamos ser consumidos, nós não somos nada, nós somos gafanhotos aos olhos deles, e agora eles estão deparados com uma edificação que já existia antes mesmo deles existirem. E eles chegam lá, o lugar que Deus disse, eu te darei, fala comigo, foi Deus que disse, irmão. Não foi uma coisa que necessita interpretação. Deus falou, eu te darei Jericó na tua mão. Aí Josué chega lá, o lugar não somente está fechado, ele está completamente fechado. Quantas vezes, irmão, Deus falou assim, eu vou te prosperar, e quando tu chegou na segunda-feira, a notícia que tu recebeu foi de falência tripla. Quantas vezes Deus falou, eu vou te dar saúde, quando você vai fazer um exame médico, a médica quase fala, procura o caixão. Israel estava se deparando com uma situação dessa, não era qualquer muralha, eram 12 metros de altura, não era fina, era 10 metros de largura, e não estava apenas alto e largo, estava completamente fechado. Agora o texto me explica o porquê estava fechado. Muitas vezes, querido, quando coisas assim acontecem, você se recolhe, é ou não é? Você se diminui e fala, pastor, ora por mim, está tudo trancado, está tudo fechado, eu estou debaixo de uma opressão maligna, eu não sei o que está acontecendo, tudo que Deus falou está trancado, pastor, está travado, as portas se fecharam, o inimigo se levantou, as muralhas são tão altas, são tão grossas, são intransponíveis. Agora deixa eu te dar uma notícia. Por que elas estavam fechadas? Olha o que o texto fala. Por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, ninguém saía. Quem estava mais com medo de quem aqui, irmão? A muralha não estava fechada, porque Israel era pequeno e Jericó era grande. A muralha estava fechada, porque mesmo ela sendo um anjo,
Mesmo a muralha sendo enorme, larga, grande, tendo um grande exército, o que estava lá dentro é o que estava com medo do que estava vindo fora. E muitas vezes você está aqui fora falando: Deus me ajuda, está feito um gatinho de grande, irmão, e o diabo está lá dentro trancado, ergueu a muralha, trancou tudo. Fala: ninguém entra, ninguém sai, porque os filhos de Israel estão lá fora e eles têm uma palavra, e Deus prometeu: se eles perseverassem, eles iriam acessar. Ah, meu Deus, você não está entendendo. Daqui, aqui, qual era a mensagem aqui na terra? Fala comigo: ninguém entra, ninguém sai. Fala comigo: ninguém entra, ninguém sai. Qual era a mensagem do céu? Eu te dei na tua mão Jericó. Deixa eu dizer, querido, muitas vezes as muralhas que se levantam na tua vida é porque o diabo lembra das palavras de Deus, das promessas de Deus, mais até do que você, e ele sabe que elas estão prestes a acontecer. Aí ele aumenta o tamanho da muralha, porque aqui na terra estava tudo, fala comigo, tudo completamente fechado, mas no céu, eu já te dei. Eu já te dei. O problema é que a gente vê o tamanho da muralha e a gente faz o quê? Foge. Até cria um plano paralelo à vontade de Deus. Deixa eu te dar uma outra notícia: Deus não tem plano B, tá? Deus só tem plano A. E geralmente quando a gente se depara com a muralha, a gente cria o plano B, sendo que o plano B é voltar para o plano A. Sabe por que tem muita gente que para? Porque desiste, irmão. Porque foge, vê o tamanho da muralha e foge. Ela está fechada, ela está edificada, ela é alta, ela é larga, ela é grossa, porque desde antes de você nascer, quando Deus declarou, o diabo já sabia. E nada está tão fortemente edificado que não tenha algo tão valoroso dentro. Querido, tem muitas pessoas que estão fugindo de Deus, e o que você vê fechado, o céu está dizendo: está aberto. É interessante que um tempo atrás eu escutei, teve uma época da minha vida que eu era meio caçador assim de demônio. Eu era meio exorcista da cidade. Todo lugar estava lá: onde é que está Urias? Está expulsando um demônio. E aí teve um pastor que ele contou uma experiência. A gente gostava muito de contar a experiência. Esse pastor contou uma experiência. Ele falou assim: um dia eu estava expulsando um demônio, uma criança, e estava lá o pai e a mãe. E essa criança, o espírito que entrava nela, ele entrava com muitas ameaças. E era uma força sobrenatural. Eram 3 homens para segurar essa criança de 8 anos de idade. Mas esse espírito que entrava era com muitas ameaças, muito medo. Ele falava: eu vou pegar faca, eu vou derramar sangue, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir, eu vou matar o pai, eu vou matar a mãe dessa criança. Assim falava o demônio pela voz da criança. Aí esse pastor estava lá expulsando aquele demônio, e ele conta que falou assim: Deus me deu uma estratégia que Ele nunca me deu na vida. Deus mandou eu desafiar o demônio. E quanto mais o demônio falava através da boca do menino: eu vou matar, eu vou cortar o pescoço, eu vou esfaquear, vou correr na cozinha, vou pegar uma faca. O pastor falava: vai, faz. Aí o pai se levantou e ficou com medo. Ele: fica calmo, só confia em mim. Aí o demônio gritava: vou matar, vou destruir. Ele: vai, faz. Mas faz agora, está demorando por quê? Você está demorando por quê? E o demônio: eu vou. Ele: vai, está demorando, você quer uma ajuda? Quer que eu vá pegar a faca para você? E ele falou que quando ele falou isso: quero que eu vá pegar a faca para você, ficou todo mundo assim: esse pastor é louco. Aí o demônio falou: mas eu vou mesmo. Meu filho, já te falei, eu te ajudo, eu pego até a faca. Aí do nada o demônio olhou para ele e falou: você está falando isso porque você também está vendo os pés dele, né? Aí o demônio começou a falar: você sabe que eu não posso, porque os pés dele estão aqui. Aí o pai começou a chorar, a mãe começou a chorar,
E o pastor, vai, eu estou te mandando, pega a faca, mata, esquarteja. E o demônio começou a gritar, você sabe que eu não posso. Os pés daquele que era e que é, estão aqui. Aí o pastor teve uma direção, os pés de quem está aqui? Aí o demônio, irmão, deixa eu te falar, muitas vezes, quando você não acredita no que o céu fala, começa a acreditar no que o demônio está contra-atacando, porque se está havendo ataque, é porque ele está vendo algo diferente na sua vida. Aí o demônio falou, você sabe que eu não consigo ver o rosto, eu só consigo ver os pés, porque quando eu olho para cima, a altura dele é mais alta que os céus. Deixa eu te dizer, eu não sei o tamanho da tua muralha, eu não sei o tamanho do teu desafio, mas só olha para os pés dele, que você não vai conseguir nem enxergar o tamanho da sua altura. Nenhuma montanha é alta o suficiente para ele. Olha para o pé, não olha para a montanha, irmão. O problema não é o tamanho da muralha, é o tamanho da nossa visão. E é aí que a gente precisa acessar essa fé que derruba muralhas. E muitas vezes os sinais que a nossa fé é pouca e pequena, quando eu vejo que uma pessoa, toda vez que recebe uma palavra de Deus, fala assim, eu preciso de confirmação. Você sabe o que é confirmação no vocabulário urianista? Por que urianista? Porque é o que eu penso. Você pode discordar. Aí se você discordar, você fala no final do culto com o Tiago, né? Com o Diego. Estão ali os diáconos da paz. Você sabe o que é confirmação? É pouca fé. Mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que confirmar. Ok. Quem já viu uma pessoa sendo abençoada tremendamente? Tipo assim, ganhou um carro. Quem já viu? É bonito? É lindo. Ano passado algumas pessoas da igreja ganharam carros, plural. Agora o que eu nunca vi, eu já vi pessoas ganharem carros, ganharem cheques, ganharem palavras que iam destravar o seu destino, direções, bênçãos. Mas eu nunca vi ninguém que estava ganhando um carro ou um cheque falar assim, segura aqui um pouco, irmão, que eu vou orar por confirmação. Tá vendo que parece que às vezes a gente tem uma fé meio retardada, que a gente nunca pensa nessas coisas? Estou falando de mim, tá? Já parou para pensar nisso? Agora quando é para entregar tudo, transpassa a muralha, vai nessa direção, pastor, mas essa direção é o pior caminho. Não, eu preciso de confirmação. Confirmação nada mais é, irmão, nada mais é do que um sinal de que você não quer entregar. Porque só pede confirmação quem precisa entregar. Porque eu nunca vi pedir confirmação quem está recebendo. Recebe a tua vitória aí. Espera aí, pastor, não sei se isso é de Deus não. Deixa eu orar para ver se Deus quer me dar vitória. Quem já orou isso? Agora você fala, recebe o teu deserto aí. Não, pastor, está amarrado. Não sei se isso é de Deus não. Vou orar um pouquinho só por isso, e já sei que não é. Homem de pouca fé. Aí a gente fala assim, uau, o pai da fé. Quem é o pai da fé, irmão? Abraão. Quanto tempo Abraão esperou? 70 anos. Aí a gente automaticamente, a gente acha o quê? Fé é igual a espera. Fala comigo, fé é igual a espera. Mas só que não. Porque Abraão não foi o pai da fé porque esperou, irmão. Porque tem horas e momentos na nossa vida que esperar é a única opção. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Então quando esperar é a única opção, isso não é fé, isso é sabedoria, que também faz parte da nossa espiritualidade. A Bíblia não só diz tenha fé, fala seja sábio.
Então esperar quando é a única opção não é fé, irmão, é sabedoria. Então, pastor, eu estou meio confuso. Se Abraão era o pai da fé e ele esperou, sempre achei que fé é esperar. Espere, irmão, vai chegar, irmão, vai dar certo, né? Quando você fala assim, vai dar certo. Isso é fé. É a certeza que nada que aconteceu vai um dia acontecer. Espera, como Sara. Fé não é esperar, fé é opção. Abraão não foi pai da fé porque esperou, porque esperar naquela idade era a única opção. Fé é o destino que eu dou daquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Isso é fé. Não é o que eu recebo e não oro por confirmação e digo aleluia. Não, fé é o destino que eu dou àquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Aquela mulher com o vaso de alabastro, ela tinha fé. Ela carregava um vaso que valia 360 dias de trabalho. Era o dote do pai dela. E a Bíblia diz que ela entra num lugar onde Jesus não está sendo adorado, e ela pega aquilo que o pai colocou na mão dela e quebra aos pés dele. Fé não é esperar. Fé é o destino que eu dou ao que Deus colocou na minha mão. Falei, isso é um próximo nível de fé. Quem está me entendendo? Abraão, irmão, ele não foi o pai da fé porque esperou. Qual foi a grande coisa que Abraão fez que todo mundo lembra? A fé não foram 70 anos esperando o filho. Foi o fato dele pegar aquilo que ele esperou 70 anos, colocar no altar, levantar a faca e só parar quando Deus dizer para. Porque a fé que derruba muralhas não é a fé que espera 70 anos para uma esterilidade ser curada. A fé que derruba muralha não é a fé que espera 40 anos para o teu green card sair. A fé que derruba muralhas não é uma fé que espera, é uma fé que entrega. A fé que entrega é um próximo nível da fé. Se toda a tua fé se resume a só receber e esperar, homem de pouca fé tem até fé, ama até Jesus, mas você precisa entrar no próximo nível de fé. Fala comigo, eu preciso entrar no próximo nível de fé. Quem lembra da mulher samaritana? João 4. Jesus chega para ela numa conversa sobre adoração. Era o papo daquele dia, daquela hora. E ela pergunta: mestre, onde é que nós temos que adorar? Os judeus adoram naquele monte, os samaritanos adoram nesse monte. Onde que nós precisamos adorar, irmão? Aquela mulher é uma mulher de fé. Ela se depara com um profeta, com o Messias, e de tantas coisas que ela poderia perguntar, ela pergunta: como que eu posso o quê? Entregar. O que é que Jesus fala? Vem a hora. Fala assim comigo, Miquel, vem a hora. E já chegou. Quem já leu esses versículos e fala assim, que confuso? Peraí, essa hora está vindo ou já chegou? Aí lá vai minha fé retardada de novo. Vem e já chegou? É a mesma coisa que eu dizer, o André está vindo, já chegou. Mas tu acabou de dizer que ele estava vindo. O que é que Jesus está dizendo? Vem a hora. Repete comigo, vem a hora e já chegou. Sabe o que é que Jesus está dizendo para aquela mulher? Olha, você fez uma pergunta tão certa, tão correta, que você vai acessar uma realidade que ela ainda não existe. Vem a hora, Romanos capítulo 8, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas essa hora já chegou perante você, mulher. Por isso que ele fala, vem a hora, mas através de você ela já chegou, se dobra, adora. Eu não sei se você sabe, querido, você é o único ser humano, o único ser existente nos céus e na terra que tem a oportunidade de adorar a Deus no meio da dor.
Por isso que a fé que derruba muralhas não é uma fé que fica entristecida, mal-humorada, fica abatida. Eu nem sei se eu quero ir mais para a igreja, está dando tudo errado, sabe? O pastor pede para eu levantar a mão, eu quero lá saber de levantar a mão, nem sei se Deus mais existe, eu não sei se Ele está aqui comigo, se Ele sumiu. Eu só vejo muralhas, eu só vejo largura, eu só vejo inimigo. Mas eu quero te dizer, vem a hora, e já chegou, da qual Ele procura pelos verdadeiros adoradores e não por adoração. Para de olhar para a muralha e olha para os pés, porque você é a única, é o único ser existente que tem a oportunidade de adorar a Deus na dor. Anjos adoram Ele na glória, anciões adoram Ele na reverência, o mundo inteiro adorará a Ele em temor, todo joelho se dobrará, mas você tem a oportunidade de adorá-lo no meio da sua dor. Aqueles homens estavam o quê? Deus chegou para eles e falou: ok, a terra é tua, mas dá 7 voltas. Quantas voltas? 7 voltas. Eu fico imaginando, ele fala aqui, os homens de guerra. Ele não fala qualquer homem, homens de guerra. Pega a espada, pega o escudo, dá 7 voltas. Aí eu fico imaginando os guerreiros voltando para casa, se encontrando com suas famílias. Aí a mulher pergunta: e aí? Derrubaram? Mataram? Guerreamos? Então, parece que nada aconteceu. A gente só rodou. Jericó não é uma cidade tão grande, em 4 horas você podia dar a volta. Então parece que a maior jornada não estava fora, estava dentro. Sabe qual era a maior jornada? Aqueles homens voltarem todos os dias, durante 7 dias. E aí? Ganhamos? Nada aconteceu. Mas não diminuiu aquele muro nem um pouquinho. A largura não estreitou, não teve nenhuma mãozinha do tamanho da mão de um homem. Então nós estamos caminhando e Deus ainda deu uma direção meio esquisita para Josué. Qual foi? Brada, sapateia, gira, deixa o menino rodar. Foi o quê? Fica calado. Peraí, pastor, você está dizendo que a fé que derruba muralhas é uma fé que não vê progresso, não vê resultado, não vê transformação, não vê movimento, não vê sobrenatural, não vê milagre, mas mesmo assim permanece rodando, obedecendo, em movimento e calado. Eu tenho uma palavra poderosa para você hoje, quem quer receber? Cala a boca. Porque tem gente aí fala assim, é engraçado, porque tem gente que acha que fé é ver, né? O que foi que eles viram em 7 dias? Fala comigo, nada. Tu orou, nada. Tu jejuou, nada. Fez as campanhas aí em outros lugares, que aqui a gente já sabe que não faz campanha. O que é que aconteceu? Nada. Por que, querido? Fala comigo, a fé, repete, a fé, ela não vê, ela sabe. Ela sabe. Todo mundo gosta de falar de Jó. Na verdade, quase ninguém gosta de falar de Jó. Eu me lembro numa igreja que a gente ia na Flórida, toda vez que eu pregava sobre Jó, tinha uma irmãzinha, já a senhora falava assim: pastor, prega sobre tudo menos Jó, é tão deprimente. Jó, ele é uma bomba, é um meteoro na tua fé. Jó tinha pecado? A Bíblia não fala. Jó tinha algum problema aparente? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que Jó era íntegro, que fiel. Aí um dia Deus decide matar todos os filhos deles. Quantos? Todos. E não somente os filhos. Deus fala assim: eu não vou matar só os filhos dele, não, eu vou falir o cara. Então o plano do céu para Jó, sabe qual era? Matar todos os teus filhos, falir a tua empresa e te dar uma enfermidade que é uma desgraça, que tu vai se coçar tanto que tu vai pegar uma telha e não vai passar a coceira. Alguém quer essa palavra? Mas veio do céu. Com certeza você vai pedir o quê? Confirmação. Se pegar um profeta ainda sair de eis que eu vejo Jó, está amarrado, eu preciso de uma confirmação. Jó tinha todas
as razões do mundo para amaldiçoar o seu Deus e morrer. A esposa dele falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí sabe o que é que Jó respondeu? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Morreu o primeiro filho, ele falou: bendito é o nome do Senhor. Aí morreu o segundo, bendito é o nome do Senhor. Morreu o terceiro, o que é que ele falou? Repete comigo: bendito é. Repete: bendito é o nome do Senhor. Morreu o quarto, Adriana. Bendito é o nome do Senhor. Morreu o quinto, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Morreu o jumento. Bendito é o nome do Senhor. Morreu os cavalos. Bendito é o nome do Senhor. Aí não bastando tudo, ele chega em casa e a mulher está tudo bem, todos os nossos filhos morreram, todas as nossas posses foram destruídas, morreu um cavalo por vez, um jumento por vez, uma ovelha por vez, e parece que eu estou com uma coceirinha. Quando o Jó foi tomar banho era lepra. Aí eu creio que o irmão Jó saiu do banheiro assim: bendito é o nome do Senhor, porque a verdadeira fé que derruba a muralha não é uma fé que te diz pare de sofrer, é uma fé que te diz sofra com categoria, sofra com estilo, sofra com categoria. Bendito é, fala comigo: bendito é o nome do Senhor. Você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, eu sei, é difícil. Você está pedindo confirmação. Fala assim comigo: bendito é o nome do Senhor. 7 dias calado, sem resultado. Quem já se perguntou, irmão, por que Deus não mandou Abraão sacrificar o filho dele no quintal? Ninguém? Só eu faço essas perguntas. Porque eu estava pensando assim, eu fiz: Deus, o camarada esperou 70 anos, tentou até com a escrava e não deu certo. Gerou foi um inimigo eterno. Aí tu vem dar o filho para ele. Aí chega lá o irmão Abraão e a irmã Sara no culto. Nós queremos contar, tá aqui, vamos lá consagrar o nosso filho ao Senhor, contar o testemunho. Aí acaba o culto na Trinity Church Brasil, o irmão Abraão e a irmã Sara desce. Aí a irmã Joel me entrega uma palavra: irmã Joel, olha que lindo, 70 anos. Bonito, né? Deus curou a infertilidade, fez uma senhora ter filho. E Deus ainda falou assim: a tua descendência será incontável, Abraão. Mas eu também tenho uma palavra, Abraão: mata. Hein? Matar? Por que Deus quer que eu mate? Era melhor ele não ter me dado. Já não basta 70 anos sofrendo. Eu fiz essa pergunta, irmão. Eu fiz: Deus, já não bastava essa palavra desgraçada. Imagina que soco ele levou na alma dele ali, o pai Abraão, pai da fé. O Senhor ainda manda ele no monte que era 3 dias de distância. Quantos dias? Eu falei assim: Deus, que tortura. Isso é tortura. Porque se o negócio é ruim, o que a gente faz? Faz logo, para que eu nem sinta a dor. Por que o Senhor não mandou Abraão sacrificar o menino no quintal? Porque assim, já que é pela fé mesmo, eu vou sem ver, sem pensar. Porque se eu pensar, eu não faço. Deus, 3 dias. Fica imaginando Abraão chegando para Sara e falando assim: eu vou acampar com o menino. Mistério com Deus, vamos subir o monte. Legendários, eu e ele na rua. Ele pega o menino, pega a lenha. Você imagina essa via cruz de 3 dias, um pai. Na hora de almoçar, na hora de lanchar, com o menino olhando para ele assim: eu vou ter que matar minha promessa. Porque Deus poderia dizer simplesmente assim, não é, querido? Eu te dei e eu vou levar. Mas Deus já falou assim: não sou eu que vou matar, é você. Ao ponto que o menino está subindo a montanha e ele fala assim: pai,
aqui a lenha e a gente já está vendo o altar. Onde é que está o sacrifício? O que é que Abraão fala? Deus proverá. Sabe por que Deus manda Abraão caminhar 3 dias e não sacrificar no quintal? Porque Deus queria dar a Abraão um tempo para ele refletir. Por que, pastor? Não estou entendendo. Deus quer reflexão, mas fé não é aquela coisa doida que eu não preciso, refletir em nada. Só vai, só pula, irmão. O que é que Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que é o culto? Apresentai os vossos corpos como sacrifício, continua, agradável, que é o vosso culto, Você consegue ver que Romanos 12, 1 coloca culto e sacrifício junto? Sabe por quê que Deus não pediu para Abraão sacrificar o menino no quintal? Porque Deus queria dar o tempo para Abraão refletir 3 dias, para ver se ele queria fazer isso mesmo. Por quê? Fala comigo, culto é sacrifício. E sacrifício é racional. Fala comigo, é racional. Deus queria que ele pensasse, irmão, porque o sacrifício é culto, e o verdadeiro culto é racional, não é uma fé cega. Porque a verdadeira fé, irmão, não é receber, é entregar. Aí tem gente que vem falar comigo pro culto e acha que aqui é o lugar que ele veio reclamar os seus direitos. Quer reclamar os seus direitos? Vai para a corte. Culto não é lugar de pedir direito, é lugar de entregar de forma racional aquilo que Deus pediu para você. Por isso que a gente é uma geração tão rasa, querido, porque a gente é toda hora hiperestimulado. Estímulos sensoriais, você é estimulado a se emocionar. A gente é uma geração rasa porque os cultos são emocionais. Fala comigo, emocionais. Você toda hora é hiperestimulado. Satanás já aprendeu, irmão, o X da questão. O teu córtex frontal, ele tem a dopamina baixa e a dopamina rica, o que eles chamam da da alta e da baixa, da pobre e da rica. E ele sabe que na natureza, aquilo que tem muita gordura tem pouco açúcar. Fala comigo, abacate. Muita gordura, pouco açúcar. Uva, muito açúcar, zero gordura. Aí o que é que o diabo faz? Pacote perfeito. Eu vou unir gordura e açúcar junto e vou toda hora hiperestimular. Estou certo, Aline? E vou toda hora hiperestimular o teu corpo para as suas emoções. Porque o que a igreja no século 21 diz é: venha sentir. Tudo é para que você sinta, para que você seja emocionado, altamente estimulado sensorialmente. É um culto sensorial, mas num culto sensorial que você só sente, você só pede sobre os seus direitos. Mas no culto racional você não pede, você entrega. Por isso que fé não é eu gritar, babar, chorar e cair na unção. E eu acredito em tudo isso. Fé é culto racional. Porque num culto emocional, fala assim comigo, no culto emocional, você chora, você grita, você pula. Não, pastor, eu vim numa igreja que não é, porque lá de fato assim, tem emoção nenhuma mesmo, tá todo mundo morto assim, ó. Mas um culto racional, você pode até gritar, você pode até chorar, você pode até pular e cair na emoção, mas você conscientemente refletiu, pensou e entrega para ele o seu verdadeiro culto, que é um sacrifício. Culto não é quando eu digo para a multidão: vem aqui pegar a sua bênção. O verdadeiro culto é aquilo que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo.
vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É quando eu olho, calculo e falo assim: se eu tomar essa rota eu vou me ferrar, mas essa é a vontade de Deus, porque esse é o culto racional. Não é quando eu recebo, é quando eu entrego. Eu preciso quebrar um sofisma aqui, irmão. Posso? Tem ceia, né? Obrigado, André. Dupla do pickleball, né? Deus mandou Abraão matar quem? Fala comigo, filho. Um pai matar um filho. Quantas vezes você já ouviu assim: sua família em primeiro lugar? Levanta a mão, irmão. Sabe o que é interessante? E agora com certeza eu vou chatear muita gente. Não há nenhuma menção na Bíblia que diga sua família em primeiro lugar. A Bíblia inteira está dizendo God first. Não, pastor, 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8, que fala assim: aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Lê o contexto, irmão. Vai para o tópico do capítulo 5 de 1 Timóteo. Qual é o tópico? Deveres com as classes. Ali estava falando, fala comigo: viúva, órfão e idosos. Aí Paulo está dizendo a Timóteo como é que ele tem que cuidar das viúvas, dos órfãos e dos idosos. Aí no versículo 7 ele fala: se fizeres isso, procedereis bem. Aí no versículo 8 ele fala: agora, entretanto, todavia, não adianta tu cuidar das viúvas, dos órfãos e dos idosos e não cuidados da sua casa. Você percebe que não é a sua família em primeiro lugar, é a sua família também envolvida no cuidado que Deus está falando. Cuida do órfão, da viúva, do necessitado. Sabe qual foi um dos pecados de Eli? 1 Samuel capítulo 2 versículo 9. Eli, eu tenho algo contra ti. Você colocou os seus filhos em primeiro lugar. Eu sei, irmão, a gente nasceu numa geração antigamente que os pais abandonavam os filhos para vir para a igreja. Está errado também. Você precisa ensinar o seu filho Quando Abraão pegou Isaac, o que é que ele estava fazendo? Com o risco de perder o filho, com o risco de perder a casa, mas ele sabia que era God first. Mateus capítulo 10 versículo 37. Olha o que é que a tua Bíblia diz: aquele que não ama mais a mim do que pai, mãe e sua família não é digno de mim. Quem está disposto a dizer um sim que você sabe que não é a melhor rota para o seu filho? Aparentemente. O que é que Isaac fazia? Fala comigo, o que é que Isaac fazia? Carregava lenha. Como é que o sacerdote mantinha a lenha acesa? Fala comigo. O altar aceso, fala comigo, lenha. Interessante, né? Abraão ganhou territórios, Jacó furou vários poços. Mas sabe o que Isaac fez, André? Ele desentulhou os poços. Por quê? Porque ele aprendeu no caminho que quando Deus está em primeiro lugar, o pai dele, ele desbravou a fé, mas ele aprendeu no caminho, quando o pai dele colocou Deus em primeiro lugar, que ele era aquele que ia manter o fluir de Deus vivo. Abraão desbravou, Isaac manteve e Jacó furou novos poços. Ensina teu filho no caminho. Fala comigo, culto racional. Romanos capítulo 4 versículo 18. Abraão esperou contra a esperança. Fala comigo, contra a esperança. Agora, para terminar, sabe o que é que derruba a muralha no último nível de fé? Fala comigo, convicção.
Convicção é que nem unção. Uns são e outros não. Por que eles pararam? Fala comigo, medo. Porque se eu não ando pela convicção, eu ando pelo... Repete. O oposto de convicção é medo. Mas sabe qual é um dos maiores medos que afeta o povo de Deus aqui nessa terra? Eu vou falar baixo, porque senão metade levanta e corre. Imigração. O meu cunhado, ele toca cavaquinho e ele é bem criativo. Aí ele disse que um dia estava tocando num show desse aí e ele, para brincar, ele cantou assim: se gritar imigração, não fica meu irmão, se grita. Foi uma piada besta. Mas você já percebeu quantas pessoas são intimidadas pela imigração? Irmão, gente com green card chega pra mim e fala o seguinte: eu tô com medo, pastor, porque qualquer hora, né, ninguém sabe se o Trump tem chance. Pode, irmão, pode dar uma doida nele e falar assim: americano só é quem tem sangue de 3 gerações para trás. Pode ou não pode? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: tu anda por status da terra ou por convicção do céu? Porque quem tem medo de imigração é que não tem convicção de que Deus te colocou aqui. Eu vou falar um negócio, eu já estou com minhas contas pagas. Ficar ilegal é ruim, vai te dar bastantes desafios, mas não tem pior ilegalidade. Sabe qual é a pior ilegalidade? Não é não ter um green card aqui, irmão, porque tá cheio de gente com green card aqui, mas ilegal no céu. Por quê? Porque tem green card na terra, mas não carrega a sua cruz. Quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Deixa eu te dizer, eu e você estamos indo para uma terra celeste, um lugar que tem um rei, que tem uma lei, e lá em cima, green card não entra. É a cruz, é a cruz, é a cruz. Aí fica: pastor, eu estou com medo. Ei, pega a tua cruz. Não tem ilegalidade pior, irmão, do que ter um green card e não carregar a sua cruz. E esse é o problema dos brasileiros aqui. Chega aqui e fala o quê? Ano sabático. Ei, irmão, na Bíblia ano sabático é um prêmio, não é uma fuga não. Aí tá lá o irmão com green card, mas fugindo da vontade de Deus. Desculpa, você está ilegal. Não, pastor, eu posso entrar? Isso aí, você está ilegal. No reino do meu Senhor, a cruz é que te legaliza. Não sei o que a Bíblia diz. Ok, obedeça a lei dos homens. Eu não estou dizendo para ninguém ficar legal, não. Mas o que eu estou dizendo é que quando o céu olha para você, irmão, ele não fala assim: não estou vendo green card, fora, out. O que é que o céu faz? Ele olha, pecou, mentiu, roubou, adulterou. Mas quando eu olho para ele, eu não consigo mirá-lo e dizer: não entra no meu reino. Eu olho para a cruz e digo: seja bem-vindo no meu gozo, no meu reino. É esse tipo de fé que você precisa andar. Fala comigo, eu estou entendendo. Fique de pé no seu lugar. Fala comigo, um novo nível de fé. Eu vou falar esse último, mas vou dizer 2 frases. Detesto dar ponto com frase, mas eu não tenho tempo. Fala comigo, a muralha era alta. Fala comigo, alta. Esses dias estudando anjo. Eu gosto de estudar anjo. A Bíblia diz que existem anjos que estão perante o trono de Deus, amém? E eles dão voltas dizendo o quê? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas sabe o que eu percebi? É que Ezequiel também viu outros anjos, até maiores,
que tinham 6 asas, 4 nas costas e 2 que cobriam os rostos. Mas os anjos de Apocalipse, eles não têm 6 asas. Eles têm quantas? Sabe o que eu entendi? Que no reino celestial não voa mais alto quem tem mais asas, mas quem tem mais reverência. Se a muralha está alta, não é o tanto de asas que você tem, é o tanto de reverência. Ei, os de baixo tinham 6 asas, mas voavam calados. Os lá de cima tinham 4, mas toda vez que eu olhava eu falava: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Esse novo nível de fé que Deus está te dando tem uma porta. Fala comigo, qual é? Reverência. Eu sei que você deve estar esperando, pastor, vamos gritar para as muralhas caírem. Não. Porque não foi o grito do 7º dia, mas foi o silêncio dos 6 primeiros que derrubaram a muralha. Deus está fazendo assim, ó. Vem. Vem para um novo nível de fé. Vamos tomar uma ceia diferente hoje. Pega esse pão aqui. Fala assim: obrigado, Jesus. E hoje eu profetizo que esse pão é o alimento de uma nova porção de fé na minha vida. E a Bíblia conta que Jesus, na última ceia, pegou o pão e disse: esse é meu corpo. Porque o meu pai me ensinou uma fé que entrega. Ele entregou o seu próprio filho. Deus podia ter esperado o homem se resolver, mas não se resolveria. Ele entregou o filho. Pai, obrigado pelo teu corpo naquela cruz, Jesus. Nós declaramos hoje um próximo nível de fé. Uma fé que derruba muralhas, que transpassa montanhas. Uma fé que não só espera, mas que entrega. Pode comer. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Fala assim comigo: isso aqui é o cálice da nova aliança. Fala comigo: a aliança. Não tem como olhar isso para aqui e não entender fé. O que Deus fez com Abraão foi uma aliança. Deus deu uma terra para Abraão, além de uma descendência. Mas quando eles entraram na terra prometida, Abraão tinha um primo chamado Ló. E os seus pastores brigaram por um pedaço da terra. E o que foi que Abraão disse para Ló, irmão? Escolhe. 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 Como é que alguém tem uma promessa, carrega alguém por afeto e fala assim: pode escolher o melhor, irmão? Por quê, irmão? Porque quem tem fé e tem aliança não escolhe o melhor dessa terra. Sabe por quê? Sabe por quê, Hunter? Porque ele já escolheu Deus. Ele já escolheu Deus. Fé não é quando eu sei escolher, é quando eu ando
baseado naquilo que eu já escolhi, é que nem o Thales Roberto. E eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho. Agora vivo a vida de Deus. E eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Cuidado com o que você canta, pensa bem, reflete. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Pode beber o sangue da nova aliança. Essa de novo. Eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Saia daqui hoje com um novo nível de fé. Porque é o que Apolo falou em Hebreus 10:35. A perseverança faz cumprir aquilo que ele prometeu. Não se esqueça disso. Não é a quantidade de asa, irmão. É um nível de reverência que faz você voar mais alto. Pai, obrigado. Cada família, cada pai, mãe, cada pessoa que está aqui hoje, aumenta a porção de fé deles. Pai, eu não sei qual o nível de muralha, qual o nível de porta fechada, trancada. Libera sobre eles uma perseverança de não desistir na segunda volta, não na terceira. Mas saibam que Deus já te deu essa terra, Deus já te deu Jericó. Não desista. Eleve a sua fé, cresça em fé, amadureça em fé e escolha Deus todo dia. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada, de paz, de graça, e que as misericórdias do Senhor te sigam todos os dias. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Tchau!